Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom. Quero saudar primeiramente a todos os visitantes, temos aqui muitos visitantes na casa, estejam à vontade. Nós estaremos hoje no estudo das porções, né, como já foi falado aqui, Matot, Masei, a 42ª e a 43ª porção. O nosso povo Israel, além de ter guardado, né, preservado a Torá, fez uma divisão, uma separação, um porcionamento, digamos assim, didático, né, de todos os 5 primeiros livros da Torá, de Gênesis até Deuteronômio, em porções, 54 porções, e essas porções são lidas semanalmente. Nós estamos na 42ª porção e 43ª. Matot e Masei, tribos, Matot e Masei, partidas. Essa é a conclusão. Pode desligar aqui. Essa é a conclusão do livro de Números, que em hebraico, né, o nome do livro é Bamidbar, no deserto, que é o nome corretamente, né, apropriado, porque ele diz exatamente sobre a peregrinação no deserto. Ele começa ali a partir da saída do Egito e termina exatamente com o povo de Israel nas campinas de Moabe, voltado para a terra prometida e diante de Jericó, para que fosse realizada essa entrada. Então, durante todo o livro de Números, a gente passou por todo esse mover histórico, vários acontecimentos, o reforço e a confirmação de mandamentos e também toda a instrução do Eterno em relação ao povo de Israel para a entrada à terra prometida. As 3 últimas porções, antes de Matot Masei, Hukat, Balak e Pinehas, ou seja, Hukat, estatutos, Balak, destruidor, e Pinehas, Finéias, que foram as 3 últimas porções que nós estudamos. Durante esse ano, o Eterno, nessas 3 porções, obviamente que são ricas em conteúdo, ele destacou fortemente a questão da tomada de posse da terra. Aqui, agora, como eu falei, o povo está nas campinas de Moabe, já mirando, olhando a terra prometida, já às vésperas de uma tomada de posse da terra prometida. Mas é importante que a gente saiba que toda essa situação física, ela também remete para nós, quando, nesse momento em que nós temos sobre nós o sumo sacerdote Yeshua, nós temos então, claro, que existe também um território que nós temos que adentrar. Digo isso para salientar que essa situação do povo de Israel em Números no deserto, ela é semelhante à nossa situação que nós estamos agora. E eu digo nós, toda a humanidade. Estamos, nós que já temos, né, considerando que todos vocês que estão aqui, ou foram convidados, já são da casa, estão já ouvindo da palavra, então já foram chamados a atenção sobre Torá, já foram chamados a atenção sobre mandamento, já foram chamados a atenção sobre o Mashiach, sobre o Messias, estão sendo instruídos nos mandamentos, ou seja, vocês estão já recebendo informações de que existe um dia de juízo, onde as nossas ações serão postas à prova. Então, existe todo esse preparo. E é exatamente essa relação no deserto que nós estamos agora. Saímos de uma situação de total ignorância em relação ao Eterno Criador, no Egito,
onde nós vivíamos as nossas vidas voltados para os nossos próprios interesses e vivendo conforme os costumes das nossas famílias ou daquilo que foi ensinado fora da Torá, fora do entendimento dos mandamentos. E a partir do momento que aceitamos sair do Egito, ou seja, aceitamos que existe um Messias sobre nós, que é o caminho que o Eterno colocou, aceitamos que existe uma Torá, que é a vontade do Eterno revelada sobre nós, que existem mandamentos para nós compreendermos, para nós obedecermos, para nós, aí sim, compreendermos e trilhar esse caminho no deserto, e aí chegar até as portas da terra prometida e tomar posse dessa terra prometida. Essa terra prometida, ela precisa ser compreendida também como a salvação das nossas almas. Então, no deserto, a gente sai de uma situação total de desconhecimento da Torá, do Mashiach e da palavra, e chegamos até a terra prometida, onde nós temos a nossa vida já purificada, a nossa alma lavada pela água da palavra do Eterno, e nós purificados pelo fogo do Espírito, o Espírito do Eterno que o Yeshua deixou para indicar qual caminho nós devemos andar. Então, tal qual o povo no deserto, como o Eterno deixou o anjo informando qual caminho eles deviam andar. Então, essa é a situação do povo de Israel no deserto e a nossa situação nas nossas vidas cotidianas. Então, esse é um ponto de partida básico para que a gente compreenda o que o Eterno precisa falar para nós nesse período. Então, como eu estava falando, as 3 últimas porções, Estatutos, Destruidor e Finéias, falou fortemente sobre a posse da terra. Qual é a terra que nós temos que tomar posse? Adiantando já o estudo, já que temos pessoas que já estão caminhando aqui, algumas que estão chegando pela primeira vez, a posse da terra que nós devemos que tomar é a nós mesmos. É um território nosso, o nosso pensamento, o nosso conceito, o nosso coração, onde nós precisamos tomar posse dessa terra e fazer um ato de purificação dessa terra. Então é preciso reconhecer que na caminhada, na trajetória do povo de Israel no deserto, eles foram reunidos como um povo, eles receberam os mandamentos, que são a Torá, e eles receberam a confirmação das promessas que foram dadas a Abraão, de um território específico, que seria a herança, a promessa dada a Abraão. E precisamos ter a clareza de que é esse território por meio do qual o Eterno se faria presente e ali seriam benditas todas as famílias da terra. Então é esse território. Então o Eterno, a Torá e Números fala de uma terra física lá que fica ali na Ásia, que é Israel, fala. O Eterno fala também conosco, pensando em todos os livros que o Eterno tem nos dado, toda a inspiração por meio do Espírito. Ele fala também que nós precisamos tomar posse da nossa terra e limpar o nosso terreno, retirar toda a idolatria e assim servir ao Eterno. Então é essa posse que precisamos tomar conta. Então, em Rucat, nós esse período ouvimos que o dever do homem é guardar os mandamentos de Elohim, pois ele há de trazer à luz todas as obras, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Isso é Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Obedecer aos mandamentos faz você sair do centro das suas preocupações, deixando a adoração ao Eterno como elemento principal da sua existência. Então você tira os seus conceitos, você tira as suas preocupações, para que você coloque o Eterno como centro da sua adoração. Você não vai adorar mais o seu pensamento, você não vai adorar mais o seu querer, você vai purificar as suas ações, os seus atos, para que assim você se aproxime do próprio Eterno por meio desses mandamentos. E
isso ficou bem claro também, que o homem incircunciso, voltado para si, de costas para a terra prometida, quando ele recusa tomar posse dessa herança, dessa terra, ele não age em favor do eterno, ele não cumpre a função da sua existência. E eu peço para que vocês vejam lá em Isaías 22, que nessa forma, se nós nos voltarmos as costas para a terra prometida, e rejeitarmos a nossa herança, não obedecendo aos mandamentos, não dando ouvidos ao que o Eterno diz, nós não temos a compreensão do que o Eterno quer para nós, seja para a nossa vida, seja para servir a Ele em determinado serviço naquele momento. Como está ali em Isaías 22, versículo 12 a 14. O Eterno, Elohim dos exércitos, chamou naquele dia para chorar e para prantear, e para raspar a cabeça e cingir com cilício. Ou seja, tinha um propósito para que o povo estivesse intercedendo, orando, servindo ao Eterno, sentindo as dores daquele que está passando por dificuldades. Porém, eis aqui gozo e alegria, matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho, e disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Eterno dos exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo, certamente esta maldade não vos será expiada até que morrais, diz o Eterno Elohim dos exércitos. Então, quando nós voltamos as costas para a terra prometida, rejeitamos a nossa herança, nós não estamos em paz, em relacionamento com o Eterno, Ele cerra os ouvidos, os nossos sacrifícios diários, mensais, semanais, eles passam a não fazer mais relacionamento com o Eterno, e simplesmente a gente sai do trilho que o Eterno deu. Se nós rejeitarmos a necessidade de ocupar, de tomar posse do nosso território, ou seja, deixar os nossos pensamentos, as nossas más práticas, nossas antigas ações que tínhamos quando não tínhamos conhecimento da palavra. Em Balaque, o destruidor, o significado de Balaque, o objetivo, foi falado aqui nesse púlpito, que o objetivo de Balaque era impedir que o povo de Adonai tomasse posse da terra. Então, em Rucat, estatutos, nós estávamos falando sobre a nossa responsabilidade em obedecer aos mandamentos para, sim, tomar posse da terra e receber a herança que foi prometida a Abraão. Em Balaque, está aqui determinado que existem forças além de nós que querem impedir que nós cheguemos à terra prometida. Só que para estarmos preparados para essa força, primeiro temos que estar relacionados com o Eterno, por meio da obediência dos seus mandamentos. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, vimos, isso aqui é só recapitulando para a gente poder entrar no nosso estudo. Lá no versículo, Apocalipse 2, versículo 12 a 17, diz assim: ao anjo da comunidade que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrependei-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades. Ao que vencer, darei a comer o maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então aqui, já fala sobre uma preparação
Se nós aceitarmos os mandamentos do Eterno sobre nós, obedecendo a esses mandamentos, tem uma preparação que a gente vai conseguir resistir às ofertas do mundo ou os ataques de fora para dentro que acontecem aqui. Então, em Balaque, nós vimos essa situação. Houve uma determinação clara de não seguir a doutrina de Balaão. E o ponto-chave que foi destacado dessa doutrina não é apenas o desvio para a orgia ou comida de sacrifícios a ídolos, mas essas e outras formas de adultério e idolatria que afastam o povo da presença de Adonai. Então, a orgia e comer comida sacrificada a ídolos é uma coisa grotesca, bruta. Só que a transgressão do mandamento, quando eu, tomando posse da minha terra, não quero limpar a minha vida daquilo que me impede de ter um relacionamento direto com o Eterno, aquilo é uma impureza, aquilo é uma dificuldade e é uma idolatria que vai impedir que eu tenha um relacionamento direto com o Eterno. Então, existem coisas que são grotescas aos nossos olhos e tem coisas que são ocultas, escondidas. Tem coisas que são ocultas do nosso entendimento, inclusive, e tem coisas que nós ocultamos em nós, que nós precisamos deixar de lado. Então, e o que Balaão propôs a Balaque é que os filhos de Israel fizessem um relacionamento com as filhas de Moabe ali, com as moabitas, e assim fizessem um casamento que não era aceito diante da Torá. E o perigo desse casamento era que esse relacionamento levasse os filhos de Israel a tropeçar por conta de seguir deuses estranhos, condutas e práticas estranhas contrárias à Torá, que foi dada no deserto ao povo de Israel. Por isso, nós temos ali no Salmo 45, vamos lá, no Salmo 45, a determinação para que possamos realizar um casamento, mas um casamento com o Eterno. No Salmo 45, versículo 10 e 11, diz assim: ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará da tua formosura, pois ele é o seu Adom, adora-o. Então você precisa esquecer da sua vida no Egito, você precisa esquecer dos negócios, dos relacionamentos anteriores que te impedem de ter um relacionamento e que façam um casamento verdadeiro com o Eterno. Que seria exatamente sair dessa doutrina de Balaão. Em Finéias, a porção anterior da semana passada, foi destacado que Finéias, filho de Eleazar, com uma filha de Jetro, ou seja, um homem com sangue moabita, com sangue midianita, age em favor do Eterno. Um ato de justiça de um justo pode trazer oportunidade a muitos, pode fazer cessar a sentença de morte sobre o povo. Então, o ato de Finéias resultou na preservação do sacerdócio, que é manter o relacionamento com o Eterno, a obediência ao mandamento e o funcionamento do templo, ou seja, a garantia da posse da terra. Porque nós tomamos posse da terra, fazemos limpeza da terra, instituímos o templo para que o Eterno possa habitar nesse meio. E isso a gente precisa entender tanto fisicamente, como também dentro de cada um de nós. Precisamos tomar posse dos nossos atos, dos nossos pensamentos, retirando o que há de impureza, fazendo com que no meio dessa limpeza haja condições para que o Eterno possa ali habitar no nosso meio. Essa foi a ação realizada por Finéias. Por que a gente diz que um ato de um justo pode trazer paz? Para explicar melhor essa situação, ali quando Balaão fala para Balaque oferecer, colocar as filhas de Moabe diante dos filhos de Israel, os filhos de Israel se relacionam com as filhas de Moabe. E o filho de um sacerdote passa na frente de toda a comunidade e é visto num ato de relação ilícita, de mistura com a filha de Moabe. E Finéias, pegando uma lança, traspassa os dois
e eles são mortos ali, e esse foi considerado diante do Eterno como um ato de justiça, pois o Eterno tinha colocado uma peste e 24.000 pessoas foram mortas por meio dessa peste. Agora, esses que foram preservados depois do ato de justiça do Eterno, têm a oportunidade de continuar servindo ao Eterno no sentido de fazer essa limpeza de que nós estamos falando. Então, precisamos compreender que esse ato de justiça é necessário por todos nós. Essa purificação, cessar as más práticas, quando falamos mal, quando pensamos mal, quando agimos de maneira errada, seja com o nosso irmão, seja com alguém de fora, precisamos cortar isso imediatamente das nossas vidas para que tenhamos condição de preparar a terra. Matot Massei, ele fala exatamente a partir desse momento onde o povo de Israel está à véspera da posse da terra. Então fala sobre as últimas ações do povo nas campinas de Moabe, de frente para Jericó, com os olhos fitos na terra prometida. Israel recebe novamente a ordem de entrar na terra, 40 anos mais tarde, após a incredulidade descrita em Deuteronômio 1, 21 e 22, lá no caso dos espias. Em Deuteronômio 1, 21 e 22 explica que o povo de Israel recebeu a ordem de entrar na terra, mas após essa ordem disse: envia espias para que fale para nós se a terra é boa, se nós devemos entrar, se a terra prometida como a herança, ela é boa, se devemos entrar, se o povo lá é fortificado. E aí, por conta do relatório que foi dado, onde 10 espias deram um relatório desfavorável, reprovando a herança, e 2 espias deram um relatório favorável, animando o povo. Então o Eterno, por conta desse ato, fez com que o povo andasse por mais 40 anos no deserto, e assim pudesse purificar aquela geração, fazer esse processo de purificação no deserto, onde eles foram ali, ficaram apenas os filhos dessa geração que saiu do Egito. Então, a ordem era clara: tomar posse da terra, repartir da herança conforme o tamanho da família e purificar essa terra. Ao mesmo tempo em que o Eterno dá posse da terra, ele exige a obediência aos mandamentos, mudança de comportamentos e práticas. Disso resulta a purificação da terra, da retirada da contaminação das práticas dos povos que ali habitavam. Então, os povos cananeus que habitavam a terra, com suas práticas de idolatria, com as suas fornicações, suas orgias, a adoração a vários deuses, desconhecimento total da palavra, por meio dos seus atos, eles contaminavam toda a terra. Por isso, era necessário tomar posse da terra e fazer a purificação dessa terra. Então, trazendo para as nossas vidas as nossas más práticas de antes, onde nós não conhecíamos a palavra, de uma vida sem o Mashiach, sem a Torá. Essa terra que nós estamos sendo, que o Eterno está exigindo que nós tomemos posse, a nossa terra, nosso território pessoal, é um território que nós precisamos tomar posse e fazer a purificação, ou seja, precisamos receber do Eterno os mandamentos, os direcionamentos e retirar das nossas vidas as práticas que tínhamos antes de ter a Torá. E aí, no ensino da tarde da semana passada, eu fiz menção da parábola que Yeshua falou sobre as bodas, onde vários foram convidados às bodas e ninguém compareceu. E o rei mandou chamar a todos que estavam de fora. Todos que aparentemente não tinham sido chamados no primeiro convite. E esses compareceram. E um compareceu sem as vestimentas, ou seja, um permaneceu diante do rei sem as vestimentas para bodas, ou seja, sem estar preparados, sem estar com a sua vestimenta limpa, purificada pela palavra. E a esse o rei mandou amarrar e jogar nas trevas, onde seria alimento para as bestas. Então, assim, é uma palavra dura do nosso Mashiach, que fala sobre a necessidade de tomarmos posse da terra e preparar essa terra, fazer a limpeza dessa terra. Então é preciso entender que a posse da terra, seja ela física, seja a nossa terra, o nosso eu, não é um ato
de privilégio e de favorecimento da parte do Eterno para com o povo de Israel. Isso seria corrupção. Isso seria corrupção. Se o Eterno simplesmente escolhesse uma terra e um povo simplesmente para favorecer um povo em relação aos outros, isso seria um ato de corrupção diante de toda a humanidade. Como que pode ser uma situação dessa? Em toda a palavra do Eterno, o Eterno define tanto a sua terra como o seu povo, como um espaço e um grupo de pessoas, uma nação sacerdotal para prestar um serviço. Para prestar um serviço a toda a humanidade. Então não foi simplesmente um ato de privilégio, é simplesmente você entrar na terra, preparar essa terra, tomar posse dela, fazer a purificação, para que ali você possa servir um serviço de relacionamento que seja digno de aceito pelo Eterno. Isso nas nossas vidas, isso no próprio território de Israel. O Eterno nos dá a posse da terra para frutificarmos atos de justiça que libertem o cativo, aquele que não tem nada preparado para si, que ensine a quem necessita, seja o rico, seja o pobre, sobre a adoção de um único Elohim, que ensine sobre os mandamentos, sobre o dia do juízo, sobre a salvação contida no hebreu Yeshua. Daí a afirmação que o Shabat salva. Por quê? Por meio do Shabat, o Eterno inicia a purificação e iniciou a purificação das nossas vidas, de nós que estamos aqui. Então, por meio do Shabat, por meio do estudo da sua Torá, por meio da memória dos seus mandamentos e da obediência, nós temos esse caminho aberto para termos o nosso território pessoal limpo, purificado, para assim servir ao Eterno semanalmente, diariamente, mensalmente, anualmente, em todos os encontros estabelecidos para o Eterno. Essa é a nossa obrigação diante do Eterno em relação àquilo que Ele tem nos dado como território. Só que aí eu gostaria de fazer um destaque em relação a essa porção. Ao tomar posse da terra, o Eterno exige que seja feita a limpeza. Vamos ver essa exigência que está lá em Números, no capítulo 33. Números capítulo 33. A purificação exigida pelo Eterno. Versículos 50 a 56. E falou o Eterno a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruirei todas as suas pinturas, também destruirei todas as suas imagens de fundição, e desfarei todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado essa terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Aos muitos multiplicareis a herança, e aos poucos diminuireis a herança. Conforme a sorte sair a alguém, ali a possuirá. Segundo as tribos de vossos pais, recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora todos os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. E aí a gente precisa ter a noção clara de que aqui não é simplesmente um ato de privilégio de uma terra. Foi dado como promessa a Abraão a posse dessa terra. E por meio do exercício sacerdotal nessa terra, depois de sua purificação, todas as famílias da terra seriam benditas. Nós temos a Torá hoje, temos o Mashiach por conta da tomada física daquela terra, por conta da obediência de alguns justos, por conta das purificações que foram feitas e das resistências desse povo que guardou a Torá, com muitas dificuldades, como nós já sabemos. Mas isso precisa ser compreendido. Nós
somos povo, temos recebido a herança e somos inscritos nessa herança por conta desses atos de justiça daquele território lá. E nós precisamos trazer isso para as nossas vidas. Precisamos trazer isso para as nossas vidas. E essa palavra aqui de purificação da terra está em conformidade com Levítico 18. Vamos lá, em Levítico capítulo 18. Em Levítico 18, versículo 2 a 5. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Eu sou o Eterno, vosso Elohim. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos, ou seja, nos seus costumes. O Eterno deu estatutos próprios para o povo de Israel. Fareis conforme os meus juízos, os meus estatutos, guardareis, para andardes neles. Eu sou o Eterno vosso Elohim. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Eterno. Então aqui, o Eterno já tinha dado todo esse direcionamento de necessidade de purificação da terra e de andar nos estatutos. E aqui o destaque que se faz é que o Eterno, ele faz dois grupos. Os povos as pessoas do Egito, o povo do Egito, como os povos de Canaã, como sendo um mesmo grupo, e o povo de Israel. E a diferença que existe entre o povo do Egito e os povos de Canaã e a nação de Israel é exatamente a Torá que foi dada nesse caminho de retirada do Egito até a terra de Canaã, onde a promessa foi dada a Abraão, onde a semente física e espiritual estava com o povo de Israel, onde eles receberam as atribuições de ser uma nação sacerdotal e necessitavam tomar posse dessa terra. Então, essa era a grande diferença entre esses dois povos: a Torá, a vontade revelada, a obediência, a fé que estava contida no povo de Israel e que era totalmente diferente dos conceitos dos povos das nações, aí representado como o povo do Egito e os povos de Canaã. Então, por isso, a exigência de purificação da terra, para que ela começasse a produzir um fruto para o qual ela foi criada, um fruto de louvor ao único Elohim. E precisamos ter a clareza de que esse fruto de louvor, os serviços aceitos pelo Eterno, precisam ser feitos por meio de um território limpo, preparado pelas águas da palavra e pelo fogo do Espírito. Léo, é interessante que aqui, quando você está lendo Levítico, capítulo 18, você pode olhar aí na sua Bíblia que você encontra assim, relações sexuais ilícitas. Ele deve entrar nesse detalhe. Porque ele está falando de posse da terra, posse da terra, posse da terra, posse da terra e posse da terra. É a posse do seu coração. Isso. Para você parar de xingar, para você parar de falar mal dos outros, para você dar o seu dízimo corretamente, para que você obedeça a Shabat, para que você faça isso. Se você não tem paz nesse mundo, se você não fizer isso com você mesmo, parar de andar debaixo do engano, da mentira, do que os outros nos fazem andar. Não é isso aí que você quer chegar? Isso aí. É isso aí. Porque às vezes você pode estar achando cansativo o que ele está falando. Não, ele está falando é isso. Porque você não consegue fazer nada nessa vida se você primeiro não aprender a obedecer a Deus e a sua palavra. Isso é claro, não é? Se não obedecer a Deus e a sua palavra. Ah, mas eu faço mais ou menos. Adonai não aceita nada mais ou menos. Ele vai querer o seu coração por inteiro. Seu arrependimento de pecados por inteiro. Não é nada pela metade. Exatamente. Hoje de manhã eu ouvi isso do Marcos ali embaixo. Pastora Sandra, eu aprendi aqui embaixo. Ele ajudando ali, nosso Marcos branquinho aqui. Marcos estava ali embaixo, arrumando as coisas ali, limpando as mesas, para que vocês possam se assentar, para comer agora mesmo, todo mundo junto. E ele disse: pastora, o Eterno não aceita nada mais ou menos. Ele aceita tudo muito bem feito. Então não tente enganar nem a sua terra,
que é o seu coração, nem a você mesmo, que você vai agradar a Deus assim, não é? Exatamente. Então é isso que ele está falando aqui o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por favor, arrependimento de pecado, você vai ter que escrever, já falei, lá no espelho da sua casa. Nós pecamos. Não é apontar o dedo inteiramente para o outro só. Nós pecamos. Então, essa aqui em Levítico 18 é exatamente o que acusa contra o povo de Israel em relação à doutrina de Balaão, onde há idolatria, onde há adultério em relação ao eterno. E é isso que a pastora complementou, é exatamente o ponto. O domínio do nosso coração é o domínio do nosso intelecto, do nosso pensamento, da nossa ação. Então, se andamos há tanto tempo com o eterno e não temos condições de ver os nossos atos se alterando em atos de justiça, como foi o ato de Finéias, e ainda murmuramos, e ainda reclamamos, e ainda fechamos o nosso pensamento para o mandamento, onde ficamos negociando com o eterno, dizendo que precisamos compreender os mandamentos para obedecer, para depois cumprir. Não, é obediência mesmo sem entender. O entendimento vem do eterno por meio do seu Espírito, se o eterno assim o quiser, mas o eterno não precisa que nós entendamos, nós não precisamos entender para obedecer. Então precisamos dominar o nosso pensamento, as nossas ações, e é justamente isso que Yeshua se levantou contra o povo de Israel, quando ele exortava o povo de Israel como sendo eles hipócritas, onde eles mostravam um exterior, mas no interior havia rapina, havia morte, e não havia um coração voluntário diante do eterno. Aí que o eterno se coloca diante do povo de Israel, lá em Isaías capítulo 1, por exemplo, e pergunta: quem requereu de vós o sacrifício de bois, de touros, de pombas, nas festas da lua nova, nos sacrifícios diários, nas grandes solenidades? Quem foi que requereu isso? Aí a gente olha para a Torá e fala: pô, o próprio Eterno requereu isso, mas requereu aquilo para que nós pudéssemos ter o nosso coração transformado. Se nós fazemos aquilo simplesmente como um ato mecânico exterior, de nada serve, não tem valor diante do Eterno. Se os serviços diários, semanais, mensais e anuais forem feitos por nós, e nós deixando morrer a nossa natureza carnal e nos aproximarmos do Eterno com isso, por meio desses mandamentos, isso será aceito pelo Eterno. Mas o Eterno faz diferença da maneira como você se coloca diante dele. E isso está claro ali em relação àquilo que foi colocado em Levítico 18, quando o povo de Israel não fez a purificação, não discerniu entre as práticas, no caso ali são as práticas sexuais ilícitas, que eles deveriam ter e as que eles não deveriam ter. Léo, e aí Paulo ensina em 2 Coríntios capítulo 10, no verso 5 e 6, ele diz assim: derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Elohim, e levantamos cativo todo pensamento à obediência ao Machia. E estaremos prontos para punir toda desobediência, quando for cumprido a vossa obediência. Amém, amém, exatamente. Há uma prerrogativa para nós. Exatamente. Ali em Juízes, no capítulo 2, vem aí o resultado, na realidade a característica do não cumprimento do mandamento, de purificar a terra e de você tomar posse integral da terra. Lá em Juízes, no capítulo 2, versículo 1 a 6. E subiu o anjo do Eterno de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores dessa terra. Ou seja, não negocie na sua cabeça um comportamento. Você vai receber um mandamento, eu vou cumprir o mandamento mais ou menos, vou negociar com o Eterno. Aqui eu cumpro, vou dar o meu dízimo esse mês que vem não vai dar para mim. Então não tem essa negociação com o Eterno. Então não fareis aliança
com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinho nos vossos lados, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Eterno essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Eterno. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E aí ia ser uma posse da terra difícil, com outras doutrinas no meio dessa posse, você discutindo, você debatendo e você lutando para tomar posse dessa terra. E isso é conosco, dentro das nossas cabeças, dentro do nosso coração, na nossa luta diária, quando nós resistimos o mandamento do Eterno e nos colocamos contra ele. Essa negociação, ela fica clara também dentro da Paraxá, ali em Números 32. Vamos visitar ali Números 32 para ver isso de perto. Em Números, no capítulo 32, há uma negociação. Precisamos lembrar, é um povo que foi guiado pelo deserto, está prestes a tomar posse da terra. E ali há uma negociação. E é aí que a gente precisa entender: qualquer tipo de debate, negociação com o Eterno, significa você virar as costas para o Eterno, negar os seus mandamentos, negar a posse da terra, ou seja, negar a ressurreição dos mortos e, em suma, negar o sacrifício do Mashiach. Se nós ficamos em negociação com o Eterno, nós negamos a herança, nós não fazemos parte do povo, nós viramos as costas para a herança e ficamos voltados para o Egito, como acusou ali Estevão em Atos 7, quando ele fala que no deserto os vossos pais estavam andando rumo à terra prometida, mas nos seus corações voltavam para o Egito, porque o seu interior estava voltado para o Egito. Ali em Números 32, versículo 1 a 19: e os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em grande quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos chefes da congregação, dizendo: Atarote e Dibom, e Jazer e Ninra, e Esbom, e Eleade, e Sebã, e Nebo, e Beom, a terra que o Eterno feriu diante da congregação de Israel, é terra para gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, dê-se essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Ou seja, a gente precisa destacar uma coisa aqui: o território de Israel, dado por herança a Abraão, digamos assim, da direita para a esquerda, ou seja, do Jordão até o ocidente, precisava passar o Jordão. Eles estavam em território fora da terra de Israel. Eles não estavam no território de Israel. Eles estavam fora. E eles estavam pleiteando aquela terra, num ato franco de negociação com o Eterno. Não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos à peleja, tomar posse da terra, da herança que foi dada a Abraão, por meio da qual o Eterno abençoará todas as famílias da terra, e ficareis vós aqui? Por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Eterno lhes tem dado? Assim fizeram os vossos pais 40 anos atrás, quando mandei de Cades Barneia a ver essa terra.
chegando eles até o vale de Escol, e vendo a esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não entrassem na terra que o Eterno lhes tinha dado, não tomasse posse dessa terra, não dominasse o seu coração, o seu pensamento. Essas são as doutrinas que são colocadas por aí, que aos montes aí pela internet afora, e dos falsos mestres que falam contrário à Torá, quando simplesmente eles negam a própria Torá, negam a ressurreição da carne e negam o Mashiach como hebreu, sumo sacerdote, perdoador de pecados e cumpridor dos mandamentos. Essas são as falsas doutrinas. Então a ira do Eterno se acendeu naquele mesmo dia e jurou dizendo que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, antes desencorajaram o povo, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Eterno e estimularam o povo a tomar posse da terra. Assim se acendeu a ira do Eterno contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumisse toda aquela geração, ou seja, que toda aquela geração morresse no deserto, que fizera mal aos olhos do Eterno. E eis que vós, uma geração de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o furor da ira do Eterno contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidades para as nossas crianças. E aqui há um comentário preciso dos rabinos sobre esse versículo. Olha como que está invertida a preocupação desse povo, que estava preocupado apenas com os bens materiais. Eles falam: vamos construir aqui currais para o nosso gado, ou seja, para a nossa propriedade, e cidades para os nossos filhos. Eles primeiro demonstram preocupação com a propriedade, para depois demonstrar preocupação para com os filhos. Porém, nós nos armaremos, apresentando-nos diante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos, olha o versículo 19, porque não herdaremos com eles além do Jordão, ou seja, no território que o Eterno prometeu a Abraão, nem mais adiante, porquanto nós já temos a nossa herança aquém, ou seja, antes do Jordão, ao oriente. Deliberadamente uma preocupação física em relação às posses, às propriedades, e nenhum tipo de relacionamento e conexão com a questão física e espiritual de tomada de posse da terra. Isso acontece conosco quando nós invertemos as situações de relacionamento com o Eterno. Então, destaque para a impureza da ação de Rúben, de Gade, em relação a essa situação. E aí Moisés, então, vendo que, obviamente, o coração dele estava totalmente perdido, ele impõe, então, as situações do contrato. Lá no versículo, também no capítulo 32, no versículo 24 a 29. Edificai cidades para as vossas crianças, e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Rúben a Moisés, dizendo: como ordena meu senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças e as nossas mulheres, o nosso gado e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão cada um armado para a guerra, a pelejar perante o Eterno, como tem falado
o meu senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra, perante o Eterno, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Aqui fica claro que o estabelecimento desse relacionamento interesseiro nas questões físicas de Ruben, de Gade, em relação a esse caso, foi fechado com Moisés como um simples salário. O território físico pleiteado por Ruben e Gade ali foi entendido como Moisés como apenas um salário, uma jornada, um trabalho que eles receberiam a partir deles ultrapassarem o Jordão e guerrearem com seus irmãos. Ali já não existe mais um interesse por parte de Ruben, de Gade, em fazer parte da promessa, da herança dada a Israel. E se nós olharmos hoje o território de Israel, depois de todos os acontecimentos históricos que levaram até a formação do Estado de Israel, nós conseguimos perceber que os limites de Israel, conforme estão na palavra, eles terminam exatamente no Jordão. Essa terra que foi pleiteada ali por Ruben e por Gade, onde ocupou também meia tribo de Manassés, simplesmente é a Jordânia e não faz parte do território de Israel hoje, onde nós percebemos ali que o Eterno colocou o povo de Israel para habitar. Então, é uma situação de bastante delicadeza, essa situação que foi colocada entre os filhos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Concluindo essa situação, lá em Números 32, do versículo 32 a 42, 34 a 42, diz assim: e os filhos de Gade edificaram a Dibon, e a Tarote, e a Aroé, e a Tarote Sofã, e a Jazer, e a Jogbeá, e Bet-Nimra, e Bet-Arã, cidades fortes, e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, a Eleale, a Kiriataim, e Nebo e a Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram. E daquela possessão expulsaram os amorreus que estavam nela. Assim Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-as Avote-Jair. E foi Nobá, e tomou a Kenate com as suas aldeias, e chamou-a Nobá, segundo o seu próprio nome. E aí, vamos ver ali o Salmo 49, que é o Salmo da porção Macei, da segunda porção que estamos já estudando, onde nós temos ali um entendimento sobre essa questão, sobre quando nós estamos com os olhos fitos na questão física, quando nós estamos corrompidos dentro do nosso coração e não conseguimos ver e obedecer aos mandamentos, quando nós viramos as costas para a terra prometida, a terra de herança, quando nós não deixamos morrer a nossa natureza carnal, ou seja, quando nós não aprendemos a dominar o nosso coração, a nossa consciência, nos deixando transformar pelos mandamentos do Eterno. Isso fala muito em relação ao Salmo 49. Ouçam isso todos eu vou ler numa outra tradução, vocês acompanhem na tradução de vocês. Ouçam isso todos os povos, deem ouvidos todos os habitantes da terra decadente. Mesmo os filhos de Adã, mesmo os filhos do homem, juntamente rico e pobre. Aqui não se faz distinção entre judeu e gentil, entre aquele que tem a Torá ou que não tem. Aqui todos estão circunscritos na mesma condição.
Minha boca falará sabedoria, e as meditações do meu coração estão cheias de discernimento. Eu inclinarei o meu ouvido a uma parábola, explicarei meu enigma com uma harpa. Por que temerei nos dias do mal? Pois o pecado sobre o qual eu pisei me cerca. Aqui, o pecado sobre o qual eu pisei é quando há a distinção na nossa cabeça entre condutas e pecados que são abominação, como, por exemplo, são a orgia, você comer comida sacrificada a ídolos, como nós lemos, já falamos, é uma questão grosseira diante do Eterno, e ali você faz uma distinção, como se pecados menores, essas negociações que fazemos diante do Eterno, aparecem como uma situação pequena, são pecados toleráveis no meu relacionamento com o Eterno. Então, por que temerei nos dias do mal? Pois o pecado sobre o qual eu pisei me cerca. Aqueles que confiam em sua riqueza e de sua grande opulência se gabam. E aqui os comentaristas dizem que os de posse, os ricos, eles têm comumente uma conduta mais permissiva em relação aos pecados. Eles não compreendem que um homem não pode redimir seu irmão e nem pode dar a Deus, a Elohim, seu próprio resgate. Pois cara é a redenção da alma deles e inatingível para sempre. Deve ele então viver para sempre e nunca verá o túmulo? Pois ele vê que os sábios morrem, que igualmente o tolo e o grosseiro perecem e deixam suas posses para outros. No entanto, eles imaginam que as suas casas durarão para sempre, suas moradias de geração em geração. Eles até proclamam seus nomes através das terras, como nós vimos ali na posse dessas terras antes do Jordão, que os filhos de Gade fizeram, os filhos de Ruben e Gade fizeram diante de todo o povo. Mas o que se refere ao homem, em glória ele não repousará. Ele é semelhante aos animais silenciados. Este é o caminho deles. Tolice a deles, no entanto, de seus destinos suas bocas falam com prazer. Como ovelhas, eles estão destinadas ao Sheol, ao túmulo. A morte os consumirá, e os íntegros os dominarão pela manhã, e as suas formas serão consumidas no túmulo, que não será um abrigo para eles. Mas Elohim redimirá a minha alma do poder do Sheol, se obedecer aos seus mandamentos e deixar mudar o meu procedimento e tomar posse do meu território, do meu coração. Pois ele me tomará para si, por meio dos mandamentos. Não temas quando o homem enriquece, quando ele aumenta o esplendor da sua casa, pois de sua morte nada tomará, seu esplendor não descerá depois dele, porque enquanto ele viveu, somente ele abençoou a sua alma, mas outros te louvarão se tu te aperfeiçoares, se tu deixar mudar o seu comportamento pela morte da natureza carnal, se você deixar as práticas do passado de quando não tinha a Torá. Ele se unirá à geração dos seus perversos pais, que por toda a eternidade não verão a luz. O homem com toda a sua riqueza, toda a sua glória, mas sem o entendimento, sem a obediência, é semelhante aos animais silenciados. Então esse é o salmo da porção Macê, da 43ª porção, onde nós percebemos ali claramente que os olhos fitos na questão terrena são um empecilho para que deixemos as nossas más práticas e que a negociação com o Eterno entre vou obedecer até aqui, onde eu entendi, vou negociar com o Eterno, isso não leva a lugar nenhum. Isso vos fala de um povo, de um relacionamento com o Eterno. Então, se a gente perceber aqui, o Eterno requer dessas pessoas um comportamento, ou seja, essas pessoas que estão com esse comportamento, assim como Ruben e Gade,
têm condições de ter um comportamento diferente, mas por conta das suas más obras, não deixaram morrer a sua natureza carnal. Porque o Eterno cobra um comportamento diferente, mas devido ao fato deste povo estar voltado para o Egito, para seus próprios interesses, são incapazes de seguir, de purificar a terra e possuí-la em favor da proclamação do nome do Eterno. E aqui, queria fazer só uma menção àquilo que fala Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15 e 19. Não precisa nem ir lá. Paulo, ele aponta a condição de quem só espera no Machia, a quem do Jordão. Aquele que espera o Machia apenas as coisas físicas, se eu espero o Machia apenas fisicamente, diz Paulo que é uma pessoa miserável, porque ela não tem os olhos fitos na herança. Ela não consegue visualizar a necessidade de deixar morrer a sua natureza carnal. E justamente em 1 Coríntios capítulo 15 está todo o tratado de ressurreição da carne, sobre a necessidade de deixarmos morrer esse mau comportamento em nós para termos uma conduta nova diante do Eterno. E o Paulo deixa isso bem claro no capítulo 15 de 1 Coríntios. Se negamos a tomada da posse da terra e da sua limpeza, se ficamos com negociação com o Eterno, como ficou Rúben, Gade, negamos a ressurreição dos mortos e o próprio sacrifício do Machia. Então não há mais como ter um relacionamento com o Eterno em relação a essa questão. O comportamento das tribos que ficaram antes do Jordão representa, além de estarem voltados para si, para os seus próprios interesses, que estão de costas para a herança, para a tomada da terra e da sua purificação. Representa a falta de confiança no Eterno, amor pelos bens materiais e outras preocupações. Isso tudo leva a essa falta de confiança no Eterno. E isso leva a um coração incircunciso. E lá em Ezequiel, no capítulo 44, vamos lá, em Ezequiel capítulo 44, fala exatamente sobre essa questão. Ezequiel 44 fala de um serviço que o Eterno não aceitará, porque pessoas de coração incircunciso foram diante do Eterno oficiar diante dele, e ele não aceita esse sacrifício, porque essas pessoas que foram oficiar não deixaram morrer a sua natureza carnal, não tomaram conta do seu próprio coração, dos seus pensamentos, não mudaram o seu procedimento, não deixaram se transformar pela prática dos mandamentos, se afastando assim do Eterno. Em Ezequiel 44, o versículo 6 diz assim: e dize ao rebelde e à casa de Israel, assim diz o Eterno Elohim, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porque introduzistes estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, quando ofereceis o meu pão, ou seja, os sacrifícios diários, semanais, a gordura e o sangue, e eles invalidaram a minha aliança por causa de todas as vossas abominações, e não guardastes a ordenança a respeito das minhas coisas sagradas. Antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança e do meu santuário, ou seja, andaram segundo os seus próprios conceitos, com seu próprio pensamento, suas próprias interpretações. Assim diz o Eterno Elohim: nenhum estrangeiro incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário dentre os estrangeiros que se acharem no meio dos filhos de Israel. Ou seja, aquele que recebeu os mandamentos, que recebeu as boas novas, as notícias do Eterno sobre a salvação por meio do Machia, que não teve o seu coração circuncidado, dominado pelo respeito aos mandamentos e observância dos mandamentos, esses não têm condição de comparecer diante do Eterno. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, os quais andavam extraviados, desviados de mim para irem atrás
dos seus ídolos levarão sobre si a sua iniquidade. Ou seja, aqueles que tinham responsabilidade de servir, de dizer boas novas e de proclamar o nome do Eterno, o arrependimento de pecados, a morte da natureza carnal, a salvação pelo Mashiach, vão receber o valor da sua iniquidade. Mas aqui já vem uma palavra que diz que eles poderão retornar. Contudo, serão ministros, porque eles têm o mandamento, mas eles serão ministros do meu santuário, nos ofícios das portas, serão zeladores. Eles verão, o andamento da casa e servirão a casa. Eles matarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante eles para o servir. Ou seja, eles vão servir aqueles que estão sacrificando, porque lhes ministraram diante dos seus ídolos. Ou seja, as mesmas pessoas que fizeram a abominação e sacrificaram a ídolos não têm como oficiar diante do Eterno. Depois de reconhecer a palavra, depois de receber a palavra, não tem como fazer essa situação. Eles vão servir dentro do santuário. Então, versículo 12, porque eles ministraram diante dos seus ídolos e fizeram a casa de Israel cair em iniquidade, não deram exemplo, ensinaram errado, andaram segundo seus próprios conceitos. Por isso, eu levantei a minha mão contra eles, diz o Eterno Elohim, e levarão sobre si a sua iniquidade. E não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem para se chegarem a alguma de todas as minhas coisas sagradas, as quais que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, ou seja, vão zelar pelo funcionamento da casa, em todo o seu serviço e em tudo o que nele se fizer. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança, ou seja, perseveraram, não voltaram atrás, guardaram a ordenança do seu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Eterno Elohim. Eles estarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Aqui, para concluir, a gente precisa ter a noção do seguinte: já dissemos que se voltarmos as costas para a herança, se voltarmos as costas para tomar posse do nosso coração, ou deixar a nossa natureza carnal morrer, nós não cumpriremos, não temos condições de cumprir de maneira aceitável o mandamento do Eterno. Ou seja, ficamos sem território, andamos segundo os nossos próprios conceitos, ou seja, ficamos sem território. Foi falado aqui nessa casa que o povo de Israel foi constituído nação porque tem território, uma constituição e um povo. Território, constituição e povo. Se eu volto as costas para a herança, como fez Ruben e Gade, eu volto as costas para a terra prometida, volto as costas para o domínio do meu coração. Eu falo sem pensar, ajo sem pensar, minto, sonego, ando errante, sem destino, porque eu não tenho mais território para onde ir, porque não é esse o território que o Eterno reservou. Ando errante, como a pastora colocou. Se nós não temos território e nós não temos o mandamento de obedecer e de cumprir os mandamentos, nós não temos como oficiar diante do Eterno, como está escrito aqui em Ezequiel 44. Viramos as costas, negociamos, andamos para trás, voltamos o nosso coração para o Egito e seguimos após os ídolos do nosso coração. Então, se nós não temos condições de oficiar e não podemos nos associar com o sacerdócio, não tem quem oficie diante do Eterno, por estarem incircuncisos de coração, como provamos aqui. Então, ficamos sem sacerdote e sem o mandamento, porque é o sacerdote que ensina o mandamento, e ficamos sem essa condição. Então, se nós não temos mais território, se nós andamos segundo os nossos conceitos, não temos mais sacerdote, não temos mais um mandamento, nós decaímos da condição de povo do Eterno.
desobedientes, que não deixaram morrer a sua natureza carnal pelos seus mandamentos, são lançados nas trevas. É exatamente a parábola das bodas. Aquele que veio e não deixou, não trocou a sua vestimenta, não deixou lavar as suas vestimentas por uma nova vestimenta, ele é amarrado e lançado nas trevas, como o Marcos falou. E nessa situação, nós ficamos sem povo, sem território, ficamos sem constituição e somos destituídos da condição de povo. Ou seja, só somos povo se estamos voltados para as terras da herança, se aceitamos os mandamentos sobre as nossas vidas, se tomamos posse do nosso terreno e fazemos a limpeza do nosso coração. E assim nós apontamos ali para frente. Léo, essa é a petição que foi feita, e a porção, o livro de Números, ela conclui com essa petição feita pelas filhas de Zelofeá. Isso aí. O direito à posse da terra, porque elas andavam segundo os propósitos estabelecidos por Eterno. E a voz delas ali em Números 27 é que elas não poderiam ficar sem herança, porque o pai dela morreu pelo seu próprio pecado. Amém. Então elas pleitearam a essa herança que você está falando, e o livro de Números conclui o estudo dessa porção justamente ali, normatizando, legislando aquilo que ela pleiteou, e aqui no final elas conseguem. Exatamente. E vai ser ordenado aqui por Adonai, através de Moisés, de como seria o procedimento dessa herança que elas pleitearam, porque elas iriam ficar sem herança porque não tinham filhos, né? Não tinham homens na família, e elas conseguiram por causa dessa questão, porque elas tinham direito, elas conseguiram essa posse da terra através porque elas pleitearam, e haviam nelas condição de terem a posse da terra, de assumirem essa herança. Estavam com os olhos fitos na herança. Exatamente. Voltadas para a herança, exatamente. E aí eu queria encerrar no capítulo 4 de Jeremias, versículo 1 a 4, que diz assim: então, se voltares, ó Israel, diz o Eterno, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, que foi a palavra que a pastora falou. Se eu tenho um território a dominar, se eu tenho terra, se eu tenho uma constituição a obedecer, eu faço parte do povo, e eu não ando vagueando. Eu ando com um objetivo certeiro na herança, como as filhas de Zelofeade. E, versículo 2, e jurarás, vive o Eterno na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão, porque assim diz o Eterno aos homens de Judá e a Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, ou seja, limpai a terra, e não semeeis entre os espinhos. Ou seja, não discuta, não debata com o seu próprio pensamento. Não aceite que os povos das nações venham com seus conceitos e você seja roubado nessas doutrinas. Versículo 4, circuncidai-vos ao Eterno, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Amém. Eterno, glorificado seja o Senhor pela sua Torá, glorificado seja o Senhor pelo teu mandamento, ó Pai, por Yeshua, o sumo sacerdote, e por todo o nosso povo Israel, que guarda a sua Torá, que permanece firme, não obstante todas as nossas dificuldades. Nós nos colocamos como seres imperfeitos diante da tua presença, na expectativa de que o Senhor complete a sua obra nas nossas vidas, transformando por meio da obediência dos seus mandamentos as nossas vidas e os nossos atos em atos de justiça, para que por meio da ação possamos ser, ó Pai, reconhecidos como justos, ó Pai, pela obediência da sua palavra, e assim possa retardar a matança, meu
Senhor e possa retardar, ó Pai, a sentença de morte que há sobre aqueles que não têm a palavra sobre si, que não têm os mandamentos, ó Pai. Assim como fez Finéias, ó Pai, que retardou uma sentença de morte, que, ó Pai, anulou, ó Pai, uma sentença de morte que estava sobre o povo quando teve um ato de justiça. Reconhecemos, ó Pai, que um ato de justiça pode, meu Senhor, fazer retornar, ó Pai, a muitos pelo tempo, ó Pai, de obediência aos seus mandamentos e transformação das nossas vidas em obediência dos seus mandamentos. Que o Senhor, ó Pai, permaneça falando conosco durante todo o ciclo que se inicia agora com os estudos, ó Pai, do livro, ó Pai, de Devarim, de Deuteronômio, que iniciaremos, ó Pai, agora nessa próxima semana, ó Pai, e nesse mês de Ave que se inicia, onde nós já entraremos, ó Pai, em jejum e pranto, ó Pai, seguindo os mandamentos, ó Pai, seguindo o nosso povo Israel, em obediência àquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos falar o Hazak, proclamar o Hazak, porque quando nós terminamos um livro, né, da Torá, nós proclamamos o Hazak, Hazak, Venit Hazek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Vamos com força? Hazak, Hazak, Benit Hazek. Força, força, que sejamos todos fortalecidos. Aleluia. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yeir Adonai panav elecha vrihuneka, Yissa Adonai panav elecha veyasem elecha shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno os abençoe e os guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Eterno sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.